Sem sombra de dúvidas, como isso já vem sendo falado em vários anos que nós nos aproximamos dessa data, nós estamos diante das datas mais importantes do calendário cristão. É lógico que nós celebramos com muita alegria e entusiasmo o Natal, o nascimento de Jesus, e devemos continuar fazendo isso. Mas quando pensamos na Semana da Paixão, na sexta-feira, no sacrifício de Jesus, no domingo que se aproxima para celebrar a ressurreição, o nosso coração de fato precisa ser tomado de constrangimento, de quebrantamento, de alegria, de gratidão a Deus. Porque tudo aquilo que nós rememoramos nesse final de semana é tão intenso, é tão especial, é tão profundo, é tão maior até do que a gente consiga até mesmo imaginar de forma tão clara, especialmente pensando no sofrimento de Jesus. E nós não podemos tornar isso barato. Nós não podemos, de alguma maneira, ou não devemos, de alguma maneira, tentar transformar a graça do Senhor numa graça barata. Custou tão alto para Ele, tão alto, um alto preço pago para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Nós sabemos, nunca foi, jamais será pelas nossas obras, de forma alguma. É tão somente graça do Senhor, mas nós não podemos nos acostumar a tal ponto de transformar essa graça em graça barata. E hoje, de forma tão clara, nós somos convidados a nos voltarmos e a visitarmos a dolorosa cena do Calvário. Embora perceba que tinha de ser assim, embora compreenda que tudo já estava consumado e que um luminoso amanhecer estava à espera daquele que enfrentou o mais escuro de todos os dias, eu não consigo livrar-me do som daqueles pregos sendo fixados na cruz. Eu não posso apagar de minha mente a aparência mortal daquele que sofreu por mim. Talvez eu não deva tentar, e talvez você também não deva. Nosso coração precisa de fato, como cantamos, olhando para a cruz, lembrando o significado da cruz, tentando de alguma maneira compreender e entender o sofrimento do Senhor ali, nosso coração precisa ser quebrantado. Nós precisamos nos constranger, nós precisamos ficar. É um misto de alegria e gratidão e de constrangimento e de incômodo, porque o Santo dos Santos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o perfeito Filho de Deus, santo, puro, imaculado, assumiu uma cruz que era dele, mas deveria ser nossa. Ninguém jamais poderia assumir aquela cruz. Jesus ficou pendurado na cruz até a sua morte por aproximadamente 6 horas. Das 9 da manhã até as 15, quando entregou o seu espírito. Quando pensamos nas últimas palavras de Jesus na cruz, nós podemos pensar em 2 momentos. As 3 primeiras palavras foram proferidas quando o dia ainda estava claro, e as outras 4 depois que a escuridão tomou conta da terra. As 3 primeiras expressões se relacionavam às outras pessoas. As últimas 4 se relacionavam ao próprio Jesus ou ao próprio Deus. As 3 primeiras tinham a ver com a sua compaixão pelos outros. As últimas 4, com o seu sofrimento e com o significado de sua morte.
cada palavra dita ali é como uma janela aberta para o coração de Deus. As 7 palavras da cruz, as últimas palavras de Jesus, não são frases soltas, mas é como se fosse um próprio sermão pregado com o próprio corpo, com o próprio sangue, com o próprio amor. E hoje nós vamos percorrer brevemente cada uma delas, nos lembrando constantemente. Essa foi a maior demonstração de amor de Deus pelo seu povo. Amor que vem acompanhado de dor, amor que vem acompanhado de muito sofrimento, mas também de libertação e de vitória. A primeira palavra é uma palavra de perdão, e diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, vamos ler juntos, meus irmãos? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa foi a palavra de perdão. Jesus inicia ali o seu momento na cruz, os seus últimos momentos, oferecendo perdão. Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Antes de qualquer pedido, qualquer queixa, qualquer grito de dor, ele oferece perdão, ele clama por perdão. É o coração de Deus revelado naquele momento. O perdão que literalmente, ou pelo menos o pedido de perdão, que antecede o próprio arrependimento, porque é um pedido feito pelo próprio Deus encarnado. Ele pede perdão por todos aqueles que estavam envolvidos ali diretamente na sua crucificação, autoridades, soldados, o próprio povo que havia gritado Barrabás, e até mesmo por não terem a noção, eles não tinham a noção do plano de redenção que estava sendo executado ali naquele momento. Pedido de perdão que também nos alcança, pois muitas vezes nós agimos como se estivéssemos crucificando novamente a Jesus por causa dos nossos pecados. A grande diferença é que eles, naquele contexto, não sabiam que estavam crucificando o Filho de Deus, o Messias prometido, o Deus encarnado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não tinham ainda toda essa clareza, mas nós temos essa clareza. A palavra do Senhor nos revela isso. E mesmo assim, muitas vezes nós agimos como se estivéssemos, mais uma vez, o crucificando por causa dos nossos pecados que conscientemente nós insistimos em praticar. E o que nós precisamos ouvir é o Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A cruz nos lembra que o perdão não é opcional para quem segue a Jesus. E como nós somos claramente ensinados, se recebemos tamanha demonstração de perdão, precisamos também perdoar aqueles que nos ofenderam. Precisamos também oferecer o perdão àqueles que nos ofenderam. Precisamos perdoar, precisamos pedir perdão, seguindo o exemplo do próprio Mestre. Se ele nos perdoou enquanto sangrava, nós podemos perdoar enquanto nós caminhamos. Nós devemos perdoar enquanto caminhamos.
Segunda palavra, palavra de salvação. Diz assim a palavra do Senhor. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, vamos ler juntos? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um zomba, blasfema, desafia, salvou os outros, a si mesmo se salve. Você não é o Cristo? Havia ali muita ironia, havia ali muita blasfêmia, muita zombaria. E com certeza, dentre todos os momentos difíceis na cruz, talvez ouvir essa zombaria, ouvir essa blasfêmia, ouvir essa provocação e permanecer ali cumprindo o propósito de salvação, sabendo que sim, ele tinha poder para sair dali. Ele poderia, mas havia um plano de redenção a ser cumprido. Enquanto que o outro, diante ali daquela placa colocada sobre a cabeça de Jesus, Rei dos Judeus, também em tom de ironia, talvez ele tenha sido tocado por aquilo que ele leu, talvez ele tenha sido tocado, quem sabe, por alguma própria lembrança a respeito de Jesus, convivendo, ouvindo a fama, quem sabe vendo algum milagre e diante daquele cenário crucificado ao lado de Jesus, tocado pelo próprio Deus, profundamente tocado, diante do próprio silêncio de Jesus, no meio daqueles ataques, comovido, ele clama: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. No último momento de sua vida, um último pedido de socorro, um pedido e uma resposta, carregada de amor, carregada de graça. Hoje estarás comigo no paraíso. Ao ladrão arrependido, Jesus não oferecia apenas teoria, mas esperança. Esperança imediata, hoje. A salvação não é um processo burocrático, ela é um encontro com Cristo. Nem que ele aconteça no último instante das nossas vidas, como no caso daquele ladrão, na última oportunidade, no último suspiro, no último pedido. Provavelmente muitos se renderam a Cristo no último momento de suas vidas, como aquele ladrão. O ladrão não tinha ali nada, absolutamente nada a oferecer, exceto um coração talvez quebrado, repleto de cicatrizes, repleto das escolhas erradas que ele fez ao longo de toda a sua vida, repleto de desvios, repleto de mentiras, repleto talvez até de assassinatos, mas é dessa forma, consciente dos seus pecados, que ele clama ao Senhor. E Jesus o recebeu, Jesus o perdoou, Jesus o amou naquela cruz. Isso nos lembra que ninguém, absolutamente ninguém, nenhum de nós,
Às vezes, pessoas que nós podemos até nos lembrar, mas pense na sua vida, no seu coração. Ninguém está longe demais para que seja alcançado pela graça e pelo amor do Senhor. Ninguém está longe demais para que seja alcançado pela graça. Louvado seja Deus. Nós, às vezes, até julgamos as pessoas. Esse aí não tem mais jeito. E essa aí esquece. Não adianta. Vejam o maior exemplo de alguém que não teve uma vida boa, de alguém que não seguiu os caminhos do Senhor, que não seguiu a palavra, de alguém que seguiu o seu próprio coração enganoso, mas no último instante da sua vida, houve aquela palavra de salvação. Terceira palavra, uma palavra de amor. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Mesmo morrendo ali na cruz, Jesus ainda cuida dos seus. E ele cria ali praticamente uma nova família aos pés da cruz. É como se Jesus dissesse a João, a palavra fala, o discípulo amado. Era como se Jesus dissesse a João: João, eu encarrego você de adotar essa mulher como sua mãe. Você vai levar ela para dentro da sua casa, você vai levar ela para dentro da sua vida. Isso significa que você vai amar e cuidar dela, assim como eu faria se continuasse vivo. Mulher, eis aí teu filho. Ao discípulo, eis aí a tua mãe. E a mensagem do Evangelho é clara. O Evangelho sempre nos reconecta, primeiramente com o Senhor das nossas vidas, depois com as pessoas, com os outros, com a família da fé. Hoje ele nos chama a sermos família uns dos outros, cuidando, acolhendo, sustentando, abraçando, ouvindo, caminhando juntos. Essa é a palavra de amor que emana da cruz, no auge do sofrimento, da maior dor já sentida por alguém, daquilo que a gente não consegue nem imaginar. Lembrem-se, como falei no começo, as 3 primeiras expressões são ditas quando o dia ainda estava claro, mas ali há um momento em que a escuridão toma conta da terra. E é a partir dessa próxima palavra, a 4ª palavra, que isso acontece, a palavra de desamparo. Diz assim a palavra do Senhor: desde a hora 6ª até a hora 9ª, aproximadamente do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O Salmo 22, que foi lido no início do culto, um trecho do Salmo 22, um dos salmos mais messiânicos que nós temos. E aqui chegamos no coração desse grande mistério. Essa não é uma frase de desespero irracional, não é perda de fé, não é colapso emocional, é uma oração que provém da própria Escritura, o Salmo 22. É profecia cumprida, é identificação com o pecador, é solidariedade divina com a dor humana. E o que significa esse clamor? Jesus experimenta o abandono que o pecado produz.
Não o seu próprio pecado, é claro, nós sabemos disso, ele não tinha perfeito, santo, imaculado, mas o nosso pecado, o pecado daqueles que o haviam crucificado, o nosso. Na cruz ele entra na escuridão criada pelo próprio pecado, e nesse momento de abandono do próprio Deus, porque a santidade e perfeição do Senhor não pode, de forma alguma, conviver com a escuridão do pecado. Jesus dá voz à dor humana universal. Em todos os momentos que nós já nos perguntamos e questionamos: por que, Senhor? Para que, Senhor? Ou até quando, Deus? Ou quem sabe, Deus, onde é que o Senhor está no meio de tudo isso? Ele dá voz ao nosso sofrimento, às nossas lutas, aos nossos questionamentos, quando Ele mesmo pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, Deus assume até mesmo a nossa pergunta mais angustiada. Jesus conhece o abandono, a dor, a sensação de ausência. E por isso mesmo, quando nós também passamos por sentimentos semelhantes, enfrentamos sentimentos semelhantes, Ele nos encontra lá. Porque Ele sabe exatamente o que é se sentir abandonado. Ele foi tentado em todas as coisas, a palavra nos diz, mas não pecou. Ele conhece a nossa dor. Quando nós passamos por isso, Ele também nos encontra lá. Jesus recita, como falei, o início de um salmo messiânico que termina em vitória. O salmo começa com essa expressão de abandono, mas termina em triunfo, termina com louvor, termina com restauração. Jesus não está desistindo, ele está também apontando para o final da história. Aquele abandono foi necessário, dolorido, mas foi também temporário. Louvado seja Deus por isso. Jesus revela que a fé verdadeira não é ausência de dor, mas ela também é um diálogo com Deus em meio à dor, em meio às nossas dores. A fé madura não silencia a angústia, ela apresenta a sua angústia a Deus. Deus Pai permitiu que ele atravessasse o abandono, evidenciando a separação da santidade com o pecado, para nos resgatar do império das trevas. O silêncio de Deus não é ausência, é parte do plano da redenção. É parte do plano da redenção. A quinta palavra, palavra de sofrimento. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Aqui uma expressão de profundo sofrimento. O corpo praticamente já entrando em colapso. Corpo todo ferido, todo açoitado, profundamente, severamente machucado. E a expressão, o clamor é: eu tenho sede. Aquele que é a fonte da água da vida sentiu sede. E nós sabemos, provavelmente, em algum momento da nossa vida, quando a garganta seca, como a gente precisa de um copo de água. Ainda que não tenhamos experimentado, talvez, provavelmente nenhum de nós, uma sede tão profunda e
tão prolongada por tanto tempo. Mas em algum momento nós já experimentamos isso. E aqui nós temos a humanidade de Cristo exposta sem filtros. O Criador de tudo, aquele que estava presente na criação, o Criador dos mares, dos rios, da chuva, ele pediu água. Ele se torna vulnerável para que nós fôssemos plenamente, perfeitamente, completamente saciados. E hoje nos chama a enxergar a nossa própria sede física, emocional, espiritual, para que seja saciada nele. Por causa do sacrifício dele, nós podemos saciar a sede da nossa alma. E nos chama também para que a gente consiga perceber ao redor a sede daqueles que convivem conosco. Quanta gente com a alma sedenta, com o coração sedento, precisando da água da vida. Sexta palavra, palavra de expiação. Vamos ler juntos esse versículo, irmãos? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Não é um grito de derrota, é um grito do vencedor. A obra está completa. A dívida foi completamente paga. A redenção comprada pelo seu próprio sangue e sacrifício. O caminho estava aberto, a obra estava feita. A salvação nunca dependeu do nosso desempenho. Jamais dependeu do nosso desempenho, mas da vitória de Jesus, do sacrifício de Jesus. O escrito de dívida que era contra nós foi aniquilado, foi rasgado, foi destruído naquela cruz. Está consumado. Dívida paga, quitada. Nós podemos viver com a paz de quem sabe que a sua dívida foi paga. Nós podemos e devemos viver com a paz de quem sabe que tem agora acesso direto ao Senhor, acesso direto a Deus, pelo sacrifício de Jesus, pelo preço que Ele pagou, pela dívida que Ele pagou, consumando ali na cruz, no seu sacrifício. E a sétima e última palavra, palavra de vitória. Já era quase a hora sexta. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. A primeira palavra da cruz, começa com a palavra Pai, e a última expressão também. O abandono não foi a última palavra, a confiança foi. E Jesus morre da forma como ele viveu, entregando-se ao Pai, confiando no Pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Relembrar essas expressões deve mover o nosso coração para mais perto do Senhor. Relembrar essas expressões
deve quebrantar o nosso coração. E diante da cruz, nós somos convidados a responder ao Senhor, celebrando a cruz, celebrando a salvação graciosa, celebrando o amor, o perdão, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Nós somos convidados a respondermos ao Senhor. E de que forma nós responderemos àquele que abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por nós, nos conectando, nos salvando, nos curando? De que forma nós vamos responder ao Senhor? Como responderemos ao Senhor das nossas vidas por tamanho sacrifício, prova de amor e salvação? Sim, nós temos consciência, somos imperfeitos, mas somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Temos o Espírito Santo habitando em nossas vidas. Somos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos guia à verdade. Precisamos alimentar o Espírito e não mais a carne. Ele nos deu um novo destino, Ele nos recebe como filhos amados. Apesar da nossa rebeldia, apesar do nosso pecado, Ele nos recebe de braços abertos, como o pai recebe o filho pródigo que volta arrebentado, repleto de cicatrizes, de dores. E o pai sai correndo ao encontro daquele filho, o abraça e o beija, e dá uma festa. Coloca um anel no seu dedo, novas sandálias, nova roupa, e o restitui à posição que ele tinha antes de escolher virar as costas para o pai. Nós temos uma missão a cumprir. Nós temos que assumir e cumprir o ID do Senhor. O que nós precisamos hoje e ainda renunciar para respondermos ao Senhor com as nossas vidas. De quem sabe, talvez, nós precisemos nos despedir. Nós precisamos deixar tudo para trás para segui-lo em consagração, em santidade e em obediência.